Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Bennett era uma mulher conhecida em todo o mundo dos negócios. CEO da Bennett Technologies, uma empresa multibilionária especializada em inteligência artificial. Ela construiu seu império com pura determinação e decisões ousadas. No entanto, apesar de sua influência, agora ela enfrentava uma situação que nenhuma quantia de dinheiro ou título prestigioso poderia resolver, pelo menos não ainda. Naquela manhã, vestida com um elegante terno e óculos de sol discretos, Clara dirigiu-se ao balcão da Sky Global, a companhia aérea renomada por seu impecável serviço de primeira classe. Ela havia reservado o assento mais confortável, não por luxo, mas porque tinha uma agenda apertada e uma reunião crucial em Nova York. Cada minuto contava. Ao chegar, um jovem agente com um semblante severo e tom seco a cumprimentou. Senhora, lamento, mas seu cartão não a autoriza a embarcar na primeira classe hoje. Clara ficou imóvel por um instante, surpresa e chateada. Ela havia reservado e confirmado sua passagem com semanas de antecedência. Sentia os olhares de todos os passageiros sobre ela, alguns curiosos, outros visivelmente irritados com a cena. Respirou fundo para se acalmar. Com licença, perguntou ela, controlando a voz. Eu paguei por esta passagem e tenho todas as confirmações necessárias. Pode me explicar por que não posso embarcar? O agente, constrangido, murmurou um pedido de desculpas confuso, mas não conseguiu dar uma razão válida. Clara sentiu a raiva crescer, mas sabia que precisava agir estrategicamente, não impulsivamente. Pegou o celular e descou um número rapidamente. Após alguns toques, a voz grave e respeitosa de Samuel Carter, CEO da Sky Global, soou do outro lado da linha. Senhor Carter, aqui é Clara Bennett. Parece que sua empresa está tendo dificuldades para reconhecer seus clientes mais importantes. Aconselho que o senhor resolva esse problema imediatamente. Poucas horas depois, toda a companhia aérea estava em polvorosa. O CEO e vários executivos foram convocados para interrogatório. Clara, com um simples telefonema, havia acabado de lembrar ao mundo que até mesmo grandes corporações podem ser abaladas por alguém que se recusa a ser tratado injustamente. No terminal do aeroporto, os passageiros que presenciaram a cena murmuravam, alguns impressionados, outros ligeiramente chocados. Mas para Clara não se tratava de vingança. Era uma lição de respeito, competência e de como o poder pode ser usado com sabedoria. Esse voo de primeira classe, injustamente negado, marcaria o início de uma saga na qual Clara mostraria que ninguém, por maior que fosse sua empresa, poderia ignorar a determinação de uma mulher pronta para defender o que era seu por direito. O terminal do Aeroporto Internacional de Chicago fervilhava de atividade. Clara Bennett caminhava com confiança, sua elegante bolsa a tiracolo, os saltos tilintando no piso de mármore. Cada passo era preciso, calculado, como de uma mulher que aprenderá a dominar o mundo ao seu redor. Ela chegou ao balcão da Sky Global, pronta para embarcar na primeira classe. O jovem agente atrás do balcão olhou para cima, e Clara imediatamente percebeu uma leve tensão no ar. Bom dia, senhora Bennett. Posso ver seu bilhete, por favor? Perguntou ele, tentando soar educado. Clara entregou seu bilhete eletrônico. O agente consultou a tela e franziu a testa. Sinto muito, senhora, mas seu cartão não permite o embarque na primeira classe hoje. Clara piscou, incrédula. Com licença. Como isso é possível? Eu paguei por este assento. Está tudo confirmado. O policial baixou a voz e sussurrou algo para sua colega antes de se virar para ela novamente. Parece que há um problema técnico. Um murmúrio percorreu a fila. Alguns passageiros lançaram olhares curiosos, outros esboçaram sorrisos discretos, como se a cena os divertisse. Clara sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. A raiva era algo que ela controlava melhor do que ninguém. Sem levantar a voz, ela pegou o telefone e descou um número que sabia de cor. Após alguns toques, uma voz grave e profissional atendeu. Samuel Carter, CEO da Sky Global. Clara, implacável, Sr. Carter, parece que sua empresa está tendo dificuldades para reconhecer seus clientes mais importantes. Temos um problema que aconselho o senhor a resolver imediatamente. O atendente atrás do balcão empalideceu ao perceber que a mulher a quem ele se recusava a deixar entrar no ônibus não era uma cliente comum. Clara, calma e determinada, acabará de assumir o controle da situação. Poucos minutos depois, ela estava a caminho do seu voo, mas sabia que aquele simples incidente desencadearia uma série de consequências que abalariam toda a companhia aérea. Assim que Clara desligou o telefone, a atmosfera no balcão da Sky Global mudou.
Os agentes se entreolharam nervosamente, cochichando entre si. A simples menção de um nome, Clara Bennett, fora suficiente para semear o pânico. O jovem agente que a rejeitara saltou da cadeira e procurou desesperadamente por um superior. Nos bastidores, ligações frenéticas ecoavam. Você checou o perfil dela? Sim, mas ela não está brincando. Informe o diretor imediatamente. Samuel Carter, o gerente-geral, chegou alguns minutos depois. Alto, carismático e geralmente imperturbável, ele percebeu imediatamente que aquela situação era diferente de tudo que já havia presenciado. O que está acontecendo aqui? Perguntou, alternando o olhar entre o atendente no balcão e Clara, que já estava sentada em uma cadeira de espera. Clara olhou para ele com calma. Senhor Carter, estou aqui para lembrá-lo de uma regra simples. Respeite seus clientes e, acima de tudo, reconheça aqueles que lhe permitem permanecer neste ramo. Sua voz era firme, mas educada como a lâmina de um bisturi. O diretor da empresa sentiu um arrepio de desconforto. Ele conhecia Clara Bennett. Todos no mundo dos negócios a conheciam. Uma mulher capaz de dobrar os bancos à sua vontade, mudar políticas corporativas e redefinir o mercado. E ela não estava ali para negociar, mas para corrigir uma injustiça. Enquanto isso, os outros passageiros observavam a cena se desenrolar, alguns tirando fotos discretamente, outros cochichando animados. O balcão de check-in nunca havia presenciado tamanha tensão. Clara, por sua vez, permaneceu imperturbável. Seu olhar percorreu a sala parando em Carter. Eu não quero apenas que este problema seja resolvido. Quero que você entenda que toda decisão tem consequências. Até mesmo a sua. No escritório do diretor, os telefones tocavam incessantemente. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Os funcionários da Sky Global, agora em pânico, já aguardavam o e-mail do CEO que transformaria o dia em um pesadelo. Naquele exato momento, Clara ainda não tinha movido um dedo. Mas a tempestade que ela acabará de desencadear era irresistível. E Samuel Carter sabia disso. Tudo que ele fizesse dali em diante seria observado, julgado e, sem dúvida, irreversível. Clara havia retornado ao seu assento na sala de embarque, tomando seu café calmamente enquanto os anúncios de voo ecoavam pelo alto-falante. Mas, longe de estar relaxada, sua mente estava a mil. Ela sabia que simplesmente recusar um assento era uma ofensa menor para a maioria das pessoas, mas para ela, era uma questão de princípio. Ela já tinha preparado uma lista no celular. Contatos importantes, jornalistas influentes, controladores de tráfego aéreo, cada nome poderia aumentar a pressão. Mas ela decidiu começar pelo cerne do problema, Samuel Carter. Ela descou o número dele uma segunda vez. A ligação foi atendida rapidamente. Senhor Carter, bom dia. Sua voz era calma, mas por trás de cada palavra ressoava uma autoridade indiscutível. Samuel respondeu tenso, Senhora Bennett, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu. Não sei como isso pôde acontecer. Clara pousou a xícara de café e olhou para ele através da tela do celular, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Senhor Carter, o senhor entende que isso não é um simples engano, não é? Não se trata de uma passagem de primeira classe. Trata-se de competência, respeito e responsabilidade. Espero que este assunto seja resolvido imediatamente. O diretor sentiu o coração acelerar. Sabia que cada palavra que proferisse seria analisada. Claro, vou garantir que isso seja corrigido imediatamente, Senhora Bennett. Clara respirou fundo, um leve sorriso brincando em seus lábios. Não espero apenas um pedido de desculpas, Samuel. Quero ações concretas. Você precisa revisar seus procedimentos, treinar sua equipe e... Ela fez uma pausa de alguns segundos e então completou. Quero que você assuma pessoalmente a responsabilidade de resolver este problema. Algumas horas depois, o telefone de Clara vibrou novamente. Era Carter, desta vez com um tom diferente, quase suplicante. Senhora Bennett, analisamos a situação e tomaremos todas as providências necessárias. Eu sinto muito. Clara sorriu por dentro. Ela sabia que tinha vencido. Mas para ela, não era apenas uma vitória pessoal. Era o início de uma lição para toda a indústria aérea. Mesmo as maiores empresas podem falhar diante da determinação e dos princípios. Naquela noite, a mídia especializada e as redes sociais já começavam a noticiar o incidente. Hashtags circulavam, opiniões se formavam, e nos escritórios da Sky Global, todos se preparavam para o que se tornaria um terremoto organizacional. Naquela mesma noite, Clara voltou para seu apartamento em Chicago, mas o incidente no aeroporto ainda lhe perturbava. Ela sabia que simplesmente ligar para o diretor não seria suficiente para transmitir a mensagem. Toda a empresa precisava sentir o impacto de sua ação,
mas de uma forma eficaz e estratégica. Enquanto isso, Samuel Carter, sentado em seu luxuoso escritório na Sky Global, havia convocado com urgência uma reunião com todo o comitê executivo. Os rostos estavam tensos, todos compreendendo que a situação era mais séria do que uma simples recusa de um assento. Funcionários já haviam começado a se manifestar nas redes sociais, e clientes de prestígio começavam a questionar o profissionalismo da empresa. Senhoras e senhores, começou Carter com a voz trêmula, enfrentamos um incidente grave hoje. Clara Bennett, CEO da Bennett Technologies, teve seu acesso ao assento de primeira classe negado. Precisamos corrigir imediatamente nossos procedimentos e tomar medidas concretas. Uma tensão palpável pairava no ar. Ninguém ousava contestar o fato de que essa situação poderia prejudicar a reputação da empresa por muitos anos. Os gerentes de atendimento ao cliente e treinamento foram imediatamente incumbidos de revisar todas as políticas de embarque e recepção de passageiros VIP. Enquanto isso, no conforto da sua sala de estar, Clara acompanhava atentamente as primeiras notícias nas redes sociais. As publicações sobre o incidente multiplicavam-se, algumas elogiavam a sua compostura, outras denunciavam a incompetência da Sky Global. Clara sabia que essa exposição reforçaria a sua mensagem. Respeito e competência eram inegociáveis. Mas ela não parou por aí. O próximo passo do seu plano era sutil. Ela transformaria esse deslize pessoal em uma lição pública. Após algumas ligações estratégicas, jornalistas da área de aviação receberam um memorando confidencial indicando que o incidente com Clara Bennett revelava falhas na gestão do serviço VIP da Sky Global. Na manhã seguinte, os escritórios da companhia aérea já fervilhavam de atividade. Inspetores internos revisavam todos os procedimentos. Sessões de treinamento urgentes estavam sendo agendadas e o Conselho Administrativo começava a considerar sanções contra aqueles que haviam tomado a decisão de recusar Clara. Enquanto isso, Clara tomava um gole de café em sua mesa, observando a tempestade que havia desencadeado. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. As lições que estava prestes a impor à Sky Global redefiniriam a forma como toda a indústria aérea tratava seus passageiros, especialmente os mais influentes. No dia seguinte, Clara Bennett levantou-se cedo, como de costume, mas hoje seu telefone não parava de vibrar. As notificações choviam, notícias, mensagens privadas de jornalistas, reações nas redes sociais. O incidente no aeroporto havia tomado proporções que ela nem sequer imaginara. A mídia especializada e nacional agora falava sobre o caso Bennett, um exemplo marcante de como um CEO poderia expor as falhas de uma grande companhia aérea. As hashtags #SkyGlobalFail e #RespectCustomer circulavam rapidamente. Clientes VIP começavam a questionar o profissionalismo da Sky Global. Na sede da empresa, a pressão era insuportável. Samuel Carter e sua equipe se viram em uma situação sem precedentes. Cada ligação, cada e-mail recebido, servia como um lembrete da dimensão do problema. Não se tratava mais de um simples incidente a ser resolvido internamente. Os investidores começavam a se preocupar, os parceiros comerciais exigiam explicações e a equipe da linha de frente estava sob extrema pressão. Carter convocou novamente o comitê de gestão. Não podemos mais ignorar a magnitude desta situação, admitiu. Todos os meios de comunicação estão falando sobre nós. Os clientes VIP estão furiosos. Decisões drásticas são necessárias. Clara, por sua vez, observava a situação com calma calculada. Ela sabia que o frenesi da mídia e a pressão interna estavam a seu favor. Não precisava ameaçar, gritar ou punir. Sua mera influência e a lógica implacável de suas ações bastavam para mudar o equilíbrio. Algumas horas depois, Carter anunciou uma série de medidas urgentes. Uma revisão completa de todas as políticas. Embarque e recepção de clientes VIP. Treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre o atendimento ao cliente. Uma investigação interna será realizada para identificar os responsáveis diretos do incidente. Mas apesar dessas medidas, Clara sabia que a empresa precisava ir além para evitar futuros desastres. Enquanto isso, os executivos começavam a perceber que haviam subestimado o poder daqueles que consideravam clientes comuns, e especialmente o poder de uma mulher como Clara Bennett. Enquanto a mídia continuava a noticiar o caso, Clara sorriu levemente. A mensagem era clara: no mundo dos negócios, respeito e competência são inegociáveis. E quem se esquece disso deve esperar pagar o preço. Tinha sido uma semana intensa para Clara Bennett. O incidente no aeroporto viralizou e a cada dia surgiam novas publicações, análises e comentários públicos. Mas para Clara ainda não era suficiente.
Se a Sky Global realmente quisesse aprender a lição, precisava chegar à raiz do problema, a própria liderança da empresa. Por sua vez, Samuel Carter sentia a pressão aumentar a cada instante. Os investidores exigiam respostas, os clientes VIP ameaçavam mudar de companhia aérea e a reputação da Sky Global estava agora em jogo. Ele sabia que as medidas tomadas até então não seriam suficientes para conter a tempestade midiática. Clara, sentada em seu escritório, tomou uma decisão. Discou o número do telefone novamente, desta vez para o presidente do conselho de administração da Sky Global. A voz do outro lado da linha era educada, mas tensa. Senhor Green, começou Clara, acho que o senhor subestimou a gravidade da situação. Não se trata simplesmente de uma vaga negada. É uma questão de competência, respeito e responsabilidade. O presidente da Sky Global suspirou, ciente de que a ligação de Clara seria mais do que uma simples cortesia. Senhora Bennett, entendemos, tomaremos as medidas necessárias. Clara não sorriu, declarou sua decisão com calma e precisão. Espero que seu CEO, Samuel Carter, seja imediatamente afastado de suas funções. A empresa precisa de uma liderança capaz de respeitar seus clientes e gerenciar crises com inteligência. Posso garantir que, se essa decisão não for tomada, o impacto em sua reputação e em seus negócios será irreversível. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Após alguns segundos, o presidente confirmou a decisão. Carter seria substituído. Clara acabará de transformar um revés pessoal em uma mudança radical na cúpula da empresa. Algumas horas depois, os escritórios da Sky Global fervilhavam de entusiasmo. O anúncio oficial da renúncia de Samuel Carter e da nomeação de um novo CEO foi uma verdadeira bomba. Os funcionários, ainda atordoados, entenderam que o incidente com Clara Bennett não foi um simples erro isolado, mas um sinal poderoso. O mundo havia mudado e as empresas precisavam se adaptar. Enquanto isso, Clara acompanhava o desenrolar dos acontecimentos de seu escritório, com um leve sorriso nos lábios. Ela sabia que acabará de demonstrar que até mesmo as maiores companhias aéreas podiam ser controladas com determinação e princípios. Mas além da vitória pessoal, era uma mensagem clara para toda a indústria: respeito era inegociável. A mídia não falava de outra coisa. Desde o anúncio da substituição de Samuel Carter, a Sky Global estava no centro das atenções. Jornais, sites especializados e canais de notícias cobriram a história com manchetes chamativas. O CEO que revolucionou a Sky Global. Um erro de primeira classe que custou caro a um CEO, ou até mesmo Clara Bennett, a mulher que nunca se deixa tratar injustamente. Clara acompanhava atentamente o desenrolar dos acontecimentos de seu escritório, saboreando a satisfação silenciosa de seu sucesso. Mas ela sabia que a verdadeira mudança não se limitava às manchetes dos jornais. Para que sua mensagem repercutisse, toda a empresa, da gerência aos agentes da linha de frente, precisava sentir o impacto de suas ações. O clima nos escritórios da Sky Global era eletrizante. Todos os funcionários receberam instruções rigorosas para aprimorar o atendimento ao cliente e garantir que nenhum cliente VIP jamais fosse tratado da maneira como Clara havia sido. Os treinamentos foram intensificados e auditorias internas foram implementadas para identificar pontos fracos em cada departamento. Entretanto, as redes sociais explodiram. As hashtags #SkyGlobalChange e #RespectCustomers estavam entre os assuntos mais comentados. Milhares de clientes manifestaram seu apoio a Clara e denunciaram as experiências negativas que tiveram com a companhia aérea. Até mesmo influenciadores do setor aéreo comentaram o caso, ressaltando a necessidade de repensar o relacionamento com o cliente em toda a indústria. Clara, no entanto, manteve-se firme. Ela sabia que a verdadeira mudança só aconteceria se o impacto atingisse todos os níveis da empresa. Cada comunicado à imprensa, cada tweet, cada comentário servia ao seu propósito: transformar um deslize pessoal em uma lição pública universal. O novo CEO da Sky Global, ciente da gravidade do incidente, tomou medidas decisivas de imediato. Diretrizes rigorosas foram implementadas para garantir que os funcionários cumprissem estritamente os procedimentos e os protocolos de tratamento VIP. A empresa chegou a reformular sua imagem de marca e a lançar uma campanha para reconquistar a confiança do público. Clara observava tudo com satisfação. Ela nunca buscará vingança, apenas respeito. E agora, graças à sua determinação e estratégia implacável, transformará uma situação frustrante em um exemplo concreto de liderança e autoridade. A tempestade midiática havia atingido seu ápice, mas para Clara aquilo era apenas o começo. O verdadeiro impacto na Sky Global continuaria por algum tempo, e a lição que ela acabará de transmitir repercutiria no setor por muito tempo.
Poucos dias após a tempestade midiática, Clara Bennett não estava apenas observando de longe. Ela sabia que para que sua mensagem continuasse eficaz, era necessário acompanhar as medidas implementadas e garantir que elas fossem de fato colocadas em prática. Ela então contatou a nova CEO da Sky Global, Margaret Ellis, uma líder conhecida por sua eficiência e rigor. Clara deixou suas expectativas bem claras. Quero que todos os funcionários entendam que o atendimento ao cliente não é opcional. Quero relatórios regulares sobre o treinamento da equipe e sobre como os incidentes são tratados. Margaret, ciente da influência de Clara e da atenção da mídia, aceitou sem hesitar. Garantiremos que todos os procedimentos sejam seguidos, Sra. Bennett. Seu incidente servirá de guia para implementarmos melhorias duradouras no serviço. Nos escritórios da Sky Global, a implementação começou imediatamente. Sessões intensivas de treinamento foram organizadas para todos os funcionários, desde a equipe de check-in até os pilotos. Cada procedimento foi minuciosamente revisado para garantir que nenhuma situação semelhante pudesse ocorrer novamente. Auditorias regulares foram implementadas para avaliar a conformidade com as novas diretrizes. Clara acompanhou cada passo com uma mistura de satisfação e vigilância. Ela sabia que algumas empresas podiam alegar estar mudando, mas continuar cometendo os mesmos erros nos bastidores. Graças aos seus contatos e à sua rede de contatos, ela conseguia monitorar os acontecimentos e garantir que a Sky Global não estivesse apenas fingindo. Entretanto, a imprensa continuava a noticiar as mudanças internas na Sky Global. Os artigos elogiavam Clara pela sua liderança e determinação, e a companhia aérea começava a reconstruir a sua reputação, mas desta vez sobre bases sólidas e respeitosas. Clara, por sua vez, não buscava reconhecimento. Seu objetivo havia sido alcançado. Ela transformará uma injustiça pessoal em uma lição pública, e a Sky Global, apesar do pânico inicial, começava a se adaptar de verdade. Ao terminar o dia, Clara permitiu-se um sorriso. A mensagem tinha sido recebida, a empresa estava mudando e a lição de respeito e competência agora ressoava em todos os corredores da Sky Global. Mas para Clara, cada vitória era também um lembrete. Manter-se vigilante e exigir excelência era a única maneira de proteger seus direitos e os dos outros. Algumas semanas após o incidente, a Sky Global já não era a mesma empresa. Os corredores do escritório, antes marcados por uma rotina tranquila e por vezes indiferente, passaram a ser animados por um espírito de vigilância e rigor. Todos os funcionários sabiam que um cliente, independentemente do seu estatuto, devia ser tratado com respeito e profissionalismo. Clara Bennett continuava monitorando a situação de perto. Os relatórios enviados por Margaret Ellis, a nova CEO, detalhavam cada sessão de treinamento, cada incidente resolvido e as medidas tomadas para evitar qualquer recorrência. Clara percebeu que até mesmo os agentes mais resistentes à mudança estavam começando a levar os novos procedimentos a sério, mas o verdadeiro impacto ultrapassou em muitos limites da empresa. Clientes VIP, que antes hesitavam em reservar com a Sky Global, voltaram com confiança renovada. As redes sociais foram inundadas de depoimentos positivos sobre a qualidade do serviço e a presteza da gestão. Clara, sem buscar reconhecimento, viu sua lição dar frutos. Um incidente isolado transformou todo um setor em um modelo de profissionalismo. Ao mesmo tempo, a imprensa publicou análises aprofundadas. Especialistas do setor de aviação apontaram que a liderança de Clara havia desencadeado uma revolução silenciosa dentro da Sky Global. Algumas empresas concorrentes estavam até mesmo começando a revisar seus próprios padrões, inspiradas pelo precedente que Clara acabará de estabelecer. Certa noite, Clara recebeu um telefonema inesperado de Margaret Ellis. Sra. Bennett, eu simplesmente queria lhe agradecer. Graças à senhora, nossa empresa está melhor. A senhora demonstrou que até mesmo uma única ação pode gerar mudanças duradouras. Clara sorriu e respondeu calmamente. Margaret, não se tratava de gratidão. Era uma questão de respeito e competência. Você tomou as decisões certas, e isso é o que importa. Naquela noite, Clara permitiu-se relaxar. A Sky Global havia sido transformada, não pelo medo, mas pela determinação e vigilância. E no mundo dos negócios, essa história seria contada como a de uma mulher capaz de mover montanhas simplesmente por defender o que é certo. Mas Clara sabia que uma coisa permanecia constante. Em toda vitória, a vigilância era essencial. Os princípios nunca são garantidos e o respeito deve sempre ser defendido. Passaram-se vários meses desde o incidente que abalou a Sky Global. A companhia aérea passou por uma profunda transformação. Cada departamento, cada funcionário, agora sabia que o respeito pelo cliente não era opcional,
mas sim uma regra imutável. Clara Bennett continuou suas atividades habituais, mas o mundo dos negócios a via de forma diferente. Ela não era mais apenas uma CEO poderosa, havia se tornado um símbolo de liderança, determinação e exigência de respeito. A história de seu confronto com a Sky Global foi contada em conferências, escolas de negócios e artigos especializados como um exemplo perfeito do impacto que uma única pessoa pode ter ao defender seus princípios. Na sede da Sky Global, a mudança era palpável. Margaret Elise não só implementou procedimentos rigorosos, como também incutiu uma cultura de responsabilidade e respeito. Os novos funcionários foram treinados para tratar cada cliente com a mesma atenção que Clara exigia. A empresa estava recuperando a confiança, e os lucros e a fidelidade dos clientes começavam a refletir essa transformação. Certa noite, Clara recebeu uma mensagem inesperada de Samuel Carter, seu antecessor. Clara, eu queria te dizer. Aprendi mais em algumas semanas do que jamais aprenderia em 10 anos. Obrigada por me abrir os olhos. Clara sorriu. Ela sabia que não se tratava de vingança ou punição. Tratava-se de princípios. Samuel, não se trata de gratidão. Trata-se de respeito. Lembre-se disso. Ao desligar o telefone, Clara sentiu uma profunda sensação de satisfação. O que ela havia conquistado ia muito além de um simples contratempo no aeroporto. Ela havia demonstrado que determinação, paciência e estratégia podiam transformar organizações inteiras. O mundo dos negócios aprendeu uma lição naquele dia. Subestimar alguém, mesmo que seja apenas por uma simples passagem aérea, pode ser muito caro. Mas, acima de tudo, a ação correta, realizada com inteligência e calma, pode transformar não apenas uma companhia aérea, mas inspirar toda uma indústria. Para Clara Bennett não foi apenas uma vitória pessoal. Foi uma vitória para todos aqueles que acreditam que respeito, excelência e competência são valores jamais negociáveis.